Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o título desse vídeo já entrega totalmente o objetivo dele. Eu quero falar de 10 quadrinhos de super-heróis que são bons quadrinhos, mas que são quadrinhos que não são tão comentados, que estão fora do hype. E o objetivo desse vídeo surgiu assim a partir de dois diagnósticos que eu faço. O primeiro é de uma certa tendência de desmerecimento do presente e idealização do passado. O que eu quero dizer com isso? É comum ouvir diagnóstico da seguinte maneira: hoje em dia não tem nada que preste saindo em quadrinhos de super-heróis, não há nada bom. E, em compensação, olha-se para o passado e depura-se o passado e só lembra daquilo de maravilhoso que o passado tinha. Reparem, né? Ao meu ver, isso é equivocado. Primeiro, porque sai muita porcaria hoje? Sai. Mas sai muita coisa legal também. Bastante coisa legal. No passado, saía muita porcaria? Saía também, mas também saía muita coisa legal. Claro que um momento pode ser melhor do que o outro, mas às vezes a gente comete o erro de comparar também a média de hoje com os picos do passado. A gente pega, sei lá, uma mensal dos Vingadores que está numa fase legal e compara com Batman Cavaleiro das Trevas. Espera aí, você está comparando a média com o pico. É claro, talvez em alguns momentos tenham picos mais altos, mas a gente tem que comparar média com média. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. E claro, a partir daí dá para comparar momentos. Mas hoje sai muita coisa bacana também, sai muita coisa legal. E o outro diagnóstico que eu faço é o seguinte: às vezes a gente não lê tanta coisa legal porque a gente está muito de olho só no que está no hype, sabe? No que está sendo muito falado, muito comentado, naquilo que o marketing funcionou. E saem várias histórias legais que não são tão comentadas, tanto na Marvel quanto na DC. E aí meu objetivo então é falar dessas histórias. E procurei coisas que saíram, de novo, recentes, são coisas assim relativamente recentes, dos últimos aí 2, 3 anos. Tentei procurar coisas que estão disponíveis, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, são coisas que não são difíceis de achar, sei lá, numa loja da Panini, num sebo. Na Amazon tem menos dos quadrinhos que eu estou falando aqui hoje, mas um ou outro até tem na Amazon também. A maior parte dos quadrinhos que eu vou mostrar, na totalidade deles, são quadrinhos que não estão em capa dura, são encadernados, ou encadernados de capa cartonada, ou então mensais. Só um vai ser mensal, né? Mas que saiu em mensal. Mas no geral é esse o horizonte que eu tenho. Mas vamos lá. O primeiro que eu quero mostrar é esse aqui: Vingadores Sem Rendição. Eu de verdade gostei muito disso aqui. Isso originalmente foi uma minissérie em 16 partes, escrita pelas equipes dos títulos dos Vingadores da época. Isso aqui mostrou o finalzinho da fase do Mark Waid nos Vingadores, que não foi nenhuma fase tão inspirada não. E isso aqui é anterior à fase do Jason Aaron. Tanto que no Brasil saiu em 4 números da mensal: 25, 26... 27 e 28. Bom, o Jason Aaron, quando começou a sair do Jason Aaron, a gente sabe que a mensal zerou, né? E aí começou do número 1 de novo. Mas isso aqui é muito bacana por vários motivos. Primeiro, que é um time de primeira linha escrevendo. É o Al Ewing, o Mark Waid e o Jim Zub. E a história é o seguinte: a Terra é sequestrada por duas entidades cósmicas e ela vira uma espécie de tabuleiro. Eles botam duas equipes em jogo e as equipes têm que procurar alguns itens espalhados. Bom, boa parte dos heróis fica catatônica, sobram alguns, e os heróis estão nesse meio aí, nessa situação difícil. Repara, é uma ideia muito simples, mas que cria uma história épica e que nós vemos vários personagens, vamos colocar assim, menores sendo usados. O foco não é o Homem de Ferro, não é o Capitão América, não é o Thor, não é o Homem-Aranha. Nós vemos heróis como Mercúrio, o Hércules. E assim, é uma história muito bem conduzida que lembra muitas histórias clássicas da equipe. Das sagas recentes dos Vingadores, é das minhas assim favoritas. Gibi bem legal mesmo. Os personagens são bem desenvolvidos, o ritmo é legal, gera um certo legado. Então, história completinha nesses 4 volumes. Depois tivemos uma segunda minissérie que foi Vingadores Sem Medo. Perdão, Vingadores Sem Medo, não, Vingadores Sem Rumo. Vingadores Sem Rumo. E essa Vingadores Sem Rumo saiu em 2 encadernados aqui, tá aquém de Vingadores Sem Rendição, mas ainda assim é bem bacana. Então aí, primeiro quadrinho legal e fora do hype, um dos Vingadores. Continuando na Marvel, vou mostrar isso aqui para vocês. O Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. Isso aqui
já saiu um encadernado, acredito eu, para concluir no segundo, vão ser 2 encadernados, traz a fase do Tom Taylor à frente de Friendly Neighborhood Spider-Man. Cara, que fase legal. É uma fase que o título, esse Amigão da Vizinhança, não é à toa. Mostra esse Homem-Aranha no seu quarteirão. Claro que nesse quarteirão acontecem coisas muito malucas, mas a interação dele com os vizinhos. E aqui nós temos também ele enfrentando o câncer da tia May. É um quadrinho que alguns definiram como nostálgico, e é nostálgico sim, mas com a narrativa bem contemporânea. Cara, é um gibi muito legal de ler mesmo. É o meu quadrinho, assim, com Homem-Aranha. Peter Parker é talvez o meu preferido dos últimos tempos. Eu vou mostrar um outro que tem o Aranha, mas não é o Peter Parker. O roteiro do Tom Taylor, assim, tem os desenhos são do Juan Cabal, do Will de Ray Sinar, nunca sei pronunciar esse nome, e do Marcelo Ferreira. Bom, agora, mostrei 2 da Marvel, vamos mostrar da DC. Esse aqui, As Aventuras dos Superfilhos, isso saiu em 2 encadernados aqui no Brasil. Teve uma série dos Superfilhos antes, que saiu em mensal, mas vamos focar nesses 2 encadernados. Quem são os Superfilhos? São o Damian Wayne e o John Kent, os filhos do Superman, o filho do Superman e o filho do Batman. Aqui nós os vemos numas férias de verão, vivendo assim super aventuras. Cara, é um gibi que tem um era-pratismo, esses elementos de era de prata, essas coisas muito loucas, mas muito bem utilizados. Os personagens são muito carismáticos, principalmente o John Kent. Eu acho que inclusive que o Damian podia ser, de vez em quando, daria um pouquinho de uma moral maior para ele, mas é muito legal, é muito envolvente. O roteiro é do Peter Tomasi. Os desenhos são do Carlo Barberi, na maioria das edições, e é aquele tipo de gibi que eu li com um sorriso no rosto. Reparem, mostrei aqui agora 3 séries que têm um certo tom, nostálgico não é isso, não é bem isso, né? Mas comparei a primeira, que lembra as sagas clássicas dos Vingadores, a segunda que tem um tom nostálgico do Homem-Aranha, e essa aqui que faz referência à Era de Prata. Ou seja, hoje, a história sendo contadas a partir desse legado do espírito do passado. Isso é legal, gente. Ou seja, não há essa ruptura toda que às vezes a gente tende a pensar. Mas agora eu vou mostrar um que é consequência de uma saga contemporânea, que é uma saga que dividiu opiniões, e eu não vou nem entrar nessa saga, né, que é o Homem-Aranha Superior, Dan Slott, que mostrou o Dr. Octopus no corpo do Peter Parker, deixar isso de lado. Vou mostrar só esses 2 encadernados aqui do Homem-Aranha Superior, que se passam depois dessa fase do Dan Slott e servem como um epílogo para ela. São escritos pelos Christos Gage e os desenhos são, na sua maioria, do Mike Hawthorne. Tem também o Lamedina. Cara, isso aqui é bom demais. Pensa o seguinte, né? O Dr. Octopus teve contato com a mente do Peter Parker, isso mudou. Então agora, ele já não está mais no corpo do Peter Parker, ele está no um corpo clonado, num corpo lá perfeito, ele tem poderes de aranha e a mente do Dr. Octopus. Só que ter tocado a mente do Peter o mudou, e ele tenta ser herói, busca essa redenção, busca se redimir pelos erros do passado, só que continua totalmente arrogante como o Dr. Octopus é. E parece que há algo querendo impedir essa redenção. Gente, o final aqui é um final bem assim, é aquela coisa que a gente termina, caramba, que triste, inclusive me fez olhar de maneira diferente pro personagem. Gibi, de novo, um arroz com feijão bem feito, os coadjuvantes bem desenvolvidos, uma aventura redondinha, inclusive no segundo encadernado tem um tie-in de Guerra dos Reinos, que é um tie-in bem legal, que trabalha de maneira metalinguística, embora nem precise ler Guerra dos Reinos para ler isso aqui não. Cara, gibi bem legal. Falei que ia mostrar um outro do Aranha que era bacana, mas que não era com Peter Parker, é esse aqui. Bom, agora vamos para DC. Agora eu vou mostrar uma fase, vou mostrar os 2 primeiros encadernados, mas é uma fase inteira que é muito boa, que é a fase do Aquaman, escrita pelo Dan Abnett. Aqui são os 2 primeiros números, 2 primeiros encadernados, que saem no Brasil em 7 encadernados. Esses 2 primeiros números, se for pegar, eles podem, assim, tipo, te enganar. São legaizinhos. São, assim,
não são ruins, mas são legaizinhos. Mas a fase vai numa crescente que é fabulosa, assim. O Aquaman destronado, ele vira uma espécie de... Anti-herói não é a palavra, uma espécie de Batman na Atlântida. Um pária que busca fazer o bem, mas num bairro muito pobre. Ele lidera uma insurreição, mas ele não quer o reino. Cara, a Atlântida aqui é muito bem desenvolvida. Ela é praticamente um personagem. Quando eu comentei esse quadrinho, alguns volumes, eu disse que uma das capacidades do Dan Abnett é construir excelentes cenários. E aqui ele mostra isso. Gibizaço. Fora que chega um momento que a arte fica um deslumbre também. Bom, vou lá, uma fase do Aquaman. Agora eu vou mostrar um gibi que foi uma grande surpresa para mim, inclusive mencionei isso aqui no canal, que foi o Velho Gavião Arqueiro, números 1 e 2. A história é encerrada, ela é concluída nesses dois encadernados. O que isso aqui tem de interessante? O que isso aqui traz assim para nós? É o seguinte, isso aqui funciona como uma espécie de prelúdio ao Velho Logan. O Velho Logan, aquela história do Mark Millar que mostra um futuro onde os vilões venceram, e inclusive teve bastante repercussões, né? E o Logan, ele não põe as garras para fora, vive numa fazenda até que ele é obrigado a fazer isso. E o Gavião Arqueiro é um personagem que o acompanha em parte dessa jornada. Aqui, o Ethan Sachs, ele, de posse dessa história do Mark Millar, ele conta pra gente como é que foi a vida do Gavião Arqueiro nesse futuro. E o Gavião Arqueiro, em determinado momento, ele resolve caçar os que foram responsáveis pela morte dos Vingadores. Cara, gibi que é alguém que manja muito de Marvel, sabe? Que se apropriou muito bem da minissérie do Mark Millar e também sabe de cronologia da Marvel. De verdade, eu gosto mais disso aqui do que do Velho Logan, do Mark Millar. Sei que isso pode ser polêmico. Gibi totalmente despretensioso, tinha tudo para ser um caça-níquel e foi bem legal. Bom, agora, Marvel, vamos voltar a DC. E o volume 2 já foi recentemente comentado aqui no canal, que é Gavião Negro. Gavião Negro é um dos personagens que tem a cronologia mais confusa no universo DC. E aqui, mais uma vez, amarra essa cronologia dele, mas não é tanto esse amarrar cronológico que importa, não. Essa é uma fase escrita pelo Robert Venditti e desenhada pelo Brian Rich. E os desenhos do Brian Rich estão bem legais, assim, tipo, são bons desenhos, embora não sejam, assim, os desenhos dele da sua fase mais épica, que foi lá nos Supremos, mas são bons desenhos. E é uma história que mostra o Gavião Negro buscando as suas origens. A gente sabe que ele é um personagem que reencarna e buscando suas origens, e descobrir as origens é fundamental para saber de uma ameaça no presente. A cada vez que ele reencarna, ele perde um pouco a memória do passado. Só que descobrir as origens, descobrir quem ele foi, pode não ser algo tão agradável. Gibi também bem escrito, bem desenhado, em tons épicos, sabe? Muito agradável de ler. Falei que quando comentei isso aqui, que isso aqui é aquele gibi raiz de super-heróis. Gostei bastante. Bom, vamos voltar para Marvel agora. Agora, uma série que saiu aqui em 3 encadernados, né? Jessica Jones. Olha só, encadernado 1, 2, 3. Isso aqui é o Bendis voltando a personagem que ele criou lá na série Alias. Não só o Bendis, mas também o Michael Gaydos. E assim, o Bendis, a gente sabe que ele tem seus altos e baixos, mas uma coisa que eu reparo, com a Jessica Jones, parece que ele sempre acerta. Ele parece nunca escrever a Jessica Jones no automático. E o que acontece é que eu acho que a maior obra do Bendis na Marvel é o Ultimate Spider-Man, é o Homem-Aranha Ultimate, dado o tamanho da obra e a média também. Mas a personalidade que ele melhor escreveu foi a da Jessica Jones. E cara, essa série aqui é muito legal, essa série da Jessica Jones. Por quê? Tem essa pegada, né, de pegar os acontecimentos da Marvel, de grandes sagas, e como é que elas afetaram pessoas que não são famosas. Pega esse lado mais marginal do universo Marvel. E a história é muito bem construída, os 3 encadernados são bons. O Bendis aí fechou com chave de ouro a sua participação, né, com a personagem que ele criou. Claro que ele pode voltar no futuro, mas aqui
ele mandou muito bem. Vamos lá, tá quase acabando, tem só mais 2 séries. Agora vamos para Detective Comics. Esses 2 encadernados são da fase que está sendo publicada no Brasil atualmente, que é pelo Peter Tomasi, o mesmo lá de Super Filhos, embora se vocês forem ler isso aqui, parece que é um roteirista bem diferente, assim. E ele escreve, são arcos fechados, inclusive eu poderia colocar só uma, ou até fazer as 2 ocuparem, cada uma ocupar um ponto nesse top 10 aqui, mas é o seguinte, são histórias fechadas do Batman, ou seja, você leu esse encadernado aqui, você vai entender tudo, não dispensa assim cronologia, são histórias bem desenhadas também, como vocês estão vendo, e que trabalham o que é o Batman, né? Nesse primeiro aqui, o Batman vai lidar com um vilão que aparentemente está matando o seu passado, né? Indo atrás de pessoas que foram fundamentais para a sua formação. E nesse segundo aqui nós vamos ver o surgimento do Arkham Knight, o surgimento nos quadrinhos, né? Esse personagem já existia nos games, e aqui agora tem a versão dele em quadrinhos, né? Inclusive tem um deslize aqui, ao meu ver, do ponto de vista cronológico, né? A passagem do tempo não está muito interessante, mas ao mesmo tempo há uma situação bem assim que instigante do ponto de vista da origem do vilão, porque mostra a relação desse vilão é muito diferente com os internos do asilo Arkham, assim. Os 2 encadernados são bons, bem escritos aí. Por último, mas não menos importante, temos o Velho Logan. O Defunto Logan. O Defunto Logan, ele é uma série que encerrou a trajetória daquele personagem que eu já citei aqui, do Velho Logan, desse Wolverine que habitou esse futuro pós-apocalíptico criado pelo Mark Millar. Esse Velho Logan veio para o universo tradicional. Ficou inclusive no lugar do Wolverine durante um tempo. E nessa minissérie aqui o que nós vemos são os últimos dias dele. É a morte desse personagem. E nós vemos no primeiro encadernado ele amarrando as pontas dele no presente, e no segundo encadernado ele indo para o futuro para morrer e ser enterrado ao lado da família. Precisa ter lido o Velho Logan para entender tudo? Assim, a minissérie do Mark Millar eu acho que pode ser legal para ler isso aqui, mas não precisa ler todas as histórias pelas quais ele passou, basta saber que ele acabou vindo para o presente, viveu aventuras aqui e agora o fator de cura está falhando, ele vê a morte se aproximando. E, de novo, história assim, fechadinha, redondinha, que não procure inventar a roda, e que dá um fim digno para um personagem que rendeu bem mais do que boa parte do pessoal assim esperava, inclusive eu. Mas vamos lá, tá aí, né? Vamos conferir se eu falei 10 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 títulos aí recentes e interessantes, na minha opinião. E você que lê Marvel, bota aí nos comentários também isso. Marvel e DC, perdão. Bota aí nos comentários também que séries recentes, fora do hype, mas que tão legal. Isso ajuda a galera a descobrir materiais que, de novo, não estão reinventando a roda, mas oferecem leituras agradáveis. E esses quadrinhos são bem importantes. Na verdade, foram quadrinhos desse tipo que me formaram como leitor. Os ápices, os picos são fantásticos. Ler, sei lá, um Watchmen é fantástico. Ler um Visão do Tom King, que eu acho que é um ápice recente, é fantástico. Mas, assim, inclusive esses quadrinhos aqui nos preparam para os ápices também, né? Indica quadrinhos desse tipo aí, isso pode ser útil para mim e útil para muita gente. Mas é isso, pessoal. Para então, dá teu joinha se achou legal, compartilha, se inscreve no canal se estiver chegando. Não esquece do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos. De verdade, para você não faz diferença nenhuma, mas se você entrar por esse link quando você for fazer suas compras nessa loja, isso faz uma diferença enorme aqui pro canal. Quem sabe um quadrinho que você descobriu aqui, material eletrônico, qualquer coisa que você entrar por esse link e comprar, isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Para então por aqui, minha gente, um abração e até o próximo vídeo.